Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing, da publicidade do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe a Lica Bueno, que é sócia da agência Suno Creators e presidente do Grupo de Mídia São Paulo. Tudo bem, Lica? Super prazer estar contigo aqui hoje. Tudo bem com vocês? Prazer é todo meu, já começo te agradecendo muito pelo convite. Legal. A gente pode falar que a Suno é uma das maiores agências novas do mercado, né? Tem um formato um pouco diferente e tem um pouco mais de 4 anos de vida, né? Hoje vocês atendem clientes como o Santander e como o iFood. O que a pandemia mudou efetivamente na forma de vocês trabalharem com os seus clientes, né? Vocês que já nasceram nesse formato quase home office, híbrido, digital, né? O que mais assustou vocês e vocês tiveram que mudar na maneira de trabalhar? Assim, acho que assustou todo mundo, seja os mais novos, os mais velhos, os maiores, os menores, acho que ninguém estava preparado para isso. Acho que o que ajudou a Suno foi que a gente, desde o início, já tinha um modelo, né, de times 100% dedicados, equipes 100% dedicadas e focadas em um cliente só. Então, quando você transforma tudo, vai para casa, todo mundo trabalha para aquele cliente, fica a profundidade que aquele time tem, o entendimento que aquele time tem no cliente é maior e a distância atrapalha um pouco menos, né? Ou seja, você tem pessoas mais preparadas e mais entendedoras do negócio do cliente para sair já rampando, como a gente fala, né? No negócio, seja dentro ou fora, home office ou não. Então, acho que isso ajudou. Mas, mesmo assim, a gente passou por todos os problemas, acho que todo mundo passou, né? Vai desde do início de problemas de hábito mesmo, né? Essas pessoas se estruturarem em casa, né? Pessoas com filhos, pessoas com família grande dentro de uma casa. Então, acho que a gente passou por todos esses problemas inerentes de você estar em casa sem ter se preparado para isso, né? Todos os problemas que aí foi um pouco mais, né, do meio assim da pandemia, depois de alguns meses de pandemia, do peso emocional, né, que teve a pandemia, mais home office, mais crise, mais tudo acontecendo ao mesmo tempo, no emocional das pessoas, no mental das pessoas. Então, cuidar das pessoas mais, entender como ajudar, né, nesse mecanismo que se criou, né, de a casa é o trabalho é a casa, sem nenhuma divisão, com as pressões de filho em casa. Então, acho que todo mundo passou por isso, e a gente, aí, de verdade, como uma empresa nova, mais nova, talvez estivesse menos preparada, né, estruturalmente falando, RH, operações de RH e tal. Então, acho que isso foi uma coisa que a gente sofreu bastante, que a gente teve que correr atrás do prejuízo, e que, obviamente, a gente ainda está passando, porque estamos há quase, né, mais de 1 ano e meio nessa vida ainda, e aí a pressão em cima da pressão, mais uma crise econômica e tudo. Então, isso só pressiona ainda mais os funcionários, as pessoas e os nossos parceiros. Então, assim, eu acho que a gente teve algumas situações onde a gente teve vantagens, né? Porque a gente era novo e a gente era mais desestruturado, então desestruturar foi mais fácil. Mas em outros casos a gente teve mais dificuldade, justamente por ter menos práticas e sistemas, e mecanismos e processos que ajudassem nesse novo momento. Processos são bons desde que eles não atrapalhem, né? Na verdade, a gente tem um formato de publicidade que pede muita burocracia aqui no Brasil, né? É muita aprovação, muito cliente, muita gente decidindo, às vezes, um post de rede social, né? Como que é esse trabalho quando vocês atuavam dentro de um cliente, como o Santander, e de repente vocês tem que sair de dentro do cliente por conta da pandemia, né? Como foi essa migração para como se fosse uma agência mais tradicional? Foi um momento difícil também de lidar, né?
Mas você sabe que eu acho que isso a gente não sentiu, porque a gente não saiu do cliente, né? A gente fisicamente saiu de estar lá dentro, mas a gente estava mais dentro do que nunca nos vídeos e né, e nos virtuais, nas lives e tal. Então, eu não acho que isso a gente sentiu, não. O que eu acho que aconteceu é que a velocidade de tudo aumentou ainda mais, né? A velocidade das entregas, dos acontecimentos foi maior ainda, né? Porque todo mundo de uma hora para outra teve que mudar muita coisa, né? Então, alguns clientes como o iFood, por exemplo, que a gente já estava num nível de crescimento, de adoção natural de todas as techs estavam crescendo em adoção pelos consumidores, mas a pandemia fez essa curva acelerar de uma maneira que ninguém estava preparado, né? Então, isso fez com que a Suno, então, que é uma extensão da iFood, tivesse que ter esse mesmo nível de aceleração, e foi bastante agressivo isso. A gente, graças a Deus, conseguiu, mas teve, né, muitos custos, acho que tanto de pessoas, né, de contratações, de fila, de crescimento de equipe no meio da pandemia, de crescimento de equipamentos, de tudo isso, quanto aquilo que eu já falei um pouco do preço emocional de tudo isso. A mesma coisa com o Santander, com a Heineken, com o Edux. Então, assim, acho que foram... este foi o maior problema. Não acho que a gente se afastou, não. Eu acho até que a gente chegou mais ainda dentro do negócio, porque como a gente teve que realmente trocar a roda do carro andando, né? A gente tinha um planejamento ou algumas ideias do que ia acontecer nos próximos meses que rasgaram e jogaram no lixo, e a gente, no banco, né, mudamos produtos e a gente estava junto com eles nessa elaboração e tudo, né? A Heineken, por exemplo, os bares todos fechados, o que você faz agora, né? Todos os planos que estavam ali tiveram que ser 100% alterados. Então, eu acho até que isso gerou uma proximidade maior e uma capacidade da agência entrar mais ainda no negócio e não só na comunicação e no marketing. Legal você falar isso. O Bruno Montejorge, que é diretor de branding e comunicação do iFood, teve no programa umas 3 semanas atrás, e ele falou exatamente sobre isso, né? Que o iFood se tornou essencial na pandemia, né? O papel social das marcas cresceu muito na pandemia. Aliado a isso, as pessoas hoje, elas confiam mais nas marcas do que nas instituições, né? Confia mais hoje numa empresa do que no político, né? Como que é ser responsável pelo que essas empresas vão levar para o público, né? A agência, ela era um parceiro, era um fornecedor do cliente e, de repente, se tornou fundamental na vida do cliente também, né? Porque aí o CEO ligaria, talvez não acontecesse antes, o CEO ia ligar para você e falar assim, estamos fazendo certo? Né? E aí você tem que dar a sua opinião, que até então talvez passasse por aprovações e tal. O cara liga para você e fala assim, ó, estamos fazendo isso, estou no caminho certo, e aí você tem que ir até que pelo feeling, né? Não tem tempo de rodar pesquisa, etc. Como que é ser responsável por levar essa comunicação desses clientes que são hoje importantíssimos para as pessoas, né, lá de fora? Eu acho que sempre foi uma responsabilidade grande, né? Mas eu acho que realmente tem crescido na medida de que as marcas têm crescido de valor para a vida das pessoas, né? Obviamente já se tinha uma responsabilidade gigante porque era um impacto total no negócio da empresa que você estava trabalhando, né? Nos lucros, nos investimentos, nos faturamentos. Mas agora, além de tudo isso que continua, tem esse papel social e institucional que as marcas, né, representam na vida das pessoas, até por todas as redes sociais e, né, o quanto isso se reverbera na comunidade como um todo, na sociedade como um todo e até no ambiente político como um todo. Então, com certeza, acho que essa responsabilidade e essa pressão cresceu, né? Então, é o que você falou, muitas vezes você tem que ter ali uma resposta de bate-pronto, né? Não dá mais de fazer uma pesquisa que vai demorar um mês. Então, eu acho que o que mudou é que você tem que estar ainda mais preparado, né? Você tem que estudar de antemão, né? Se preparar de antemão, ter repertório, né? Eu falo isso muito para o meu time, para as equipes. Eu acho que o importante para que você tenha essa resposta e esteja preparado para estes momentos é que você tenha repertório,
né? E não só repertório técnico, né? Eu acho que justamente porque a gente está falando de pessoas e está falando de sociedade, comunidade, o importante é que você tenha um repertório diverso, né? Que você tenha não só estudo ou leitura sobre esse repertório diverso, mas relacionamento com pessoas diversas, né? Com marcas diversas, com negócios diversos, com grandes empresas, mas com pequenas empresas, médias empresas, né? Com diversidade de pessoas, de, né, gênero, raça e tudo mais, backgrounds, né, idades. Então, eu acho que isso é uma das maneiras que a gente encontra também de estar mais preparado para esses momentos. Legal você falar sobre isso, que eu ia perguntar exatamente sobre essa mudança, né, essa transformação nas agências, né? No cliente teve a transformação digital, né, que foi completamente acelerada. Quem não tinha tirado da gaveta teve que tirar da gaveta voando para colocar, como você mesmo disse, né, trocar a roda do carro andando, né? E dentro das agências, há alguns anos a gente vem assistindo uma transformação cultural das empresas, né? As agências de publicidade eram muito quadradas antigamente, eram grandes transatlânticos, apesar de serem às vezes empresas menores, né? Você vê essa mudança cultural acontecendo nas agências também, ou a gente ainda está andando muito devagar em relação a isso? Não, eu vejo sim. Talvez eu tenha uma visão um pouco contaminada, porque antes da Suno eu trabalhei 4 anos no Facebook e eu tinha exatamente esse papel, né? Eu criei a área de relações com as agências lá, e aí o papel era justamente trabalhar com as agências dessa mudança de mindset digital, culturalmente falando do modelo de trabalho, né? Não apenas usar as ferramentas, mas pensar mobile first, pensar digital first, e-commerce first. Então, eu acho que sim, essa mudança vem acontecendo. Ela também se acelerou na pandemia, né? Por uma questão real de necessidade, né? De precisa ou você está morto, né? Então, eu acho que ela vem acontecendo sim, e ela é nítido até nos trabalhos que saem na rua, né? Eu acho que hoje a gente vê que grande maioria dos trabalhos, ou muitos deles, eles são pensados digitalmente, eles já são pensados na jornada completa, né, digital do consumidor ou do cliente, o que antes era muito quando o cara se dizia digital, mas na hora que você ia ver era uma adaptação de um filme que tinha ido para a televisão, né? Eu acho que hoje isso já é a exceção e o pensamento mais completo, baseado em dados, né? Todo pensado a partir dos dados, do test and learn, ele já é muito mais presente em todas as agências. Você falou dos dados, né, da tecnologia. Se a gente juntar dados, tecnologia e criatividade, a gente chega no santo graal da publicidade, né? Todo mundo quer, né? Quanto que as agências mudaram por causa disso, né? A gente antigamente a gente estava acostumado com as agências que tinham o nome do criativo na porta, né? A agência tinha o nome do criativo, o nome do líder e tal. Você acha que esses executivos mais madmen, eles deram lugar aos nerds dos dados? Você acha que a criatividade ficou um pouco mais quadrada ou a gente acha isso porque a gente está no meio dessa mudança toda também? Eu não acho que ficou mais quadrada, e eu nem acho que deu lugar para os nerds. É que eu acho que agora a praça é muito mais democrática, né? Eu acho que realmente hoje é sobre a colaboração, né? Eu acho que foi difícil, né? Eu brinco, meu marido é criativo, então eu posso falar assim, eu brinco que eu falava muito para ele, desce ainda, né, lá atrás, e eu acho que ele até foi um dos primeiros, desce desse salto que não te pertence mais, porque é justamente isso, não é mais sobre o grande gênio, que óbvio que criação para mim é ainda muito importante, ou até o mais importante, sim, né? Quando você fala, mas ele só vai ser efetivo e brilhante se ele considerar os dados, e quanto mais ele considerar isso como parte da inspiração dele, mais brilhante vai ser, né? E eu acho que lá atrás, óbvio, como tudo que é desconhecido, se via isso como uma ameaça. Puxa, eu não entendo, não quer. Hoje, a maioria e os mais espertos e inteligentes já perceberam que, na verdade, não, isso é só uma alavanca. Ele usar isso é uma alavanca para que
ele faça trabalhos melhores ainda. Então, agora está acontecendo uma coisa engraçada, né? Os próprios criativos estão sedentos por dados. Eles ficam atrás, gente, mas eu ainda não... Cadê o dado? Como está performando? Cadê o dado que vamos... Como que foi a antiga? Então, eu acho que isso já está acontecendo de verdade, assim, né? De novo, e você perguntou, né? Eu acho que isso mudou muito a arena das agências. Eu acho que, para que isso aconteça, as agências precisam ser cada vez menos departamentizadas, não é sobre departamento, né? É sobre se trabalhar nesse modelo, chame como quiser, deve ter um modelo agile, em grupos, né? Em squads, mas exatamente sobre isso, é sobre aquele grupo que se dedica àquele trabalho. Óbvio que cada um tem o seu expertise, mas todo mundo dá palpite em tudo, né? Porque é a soma desses conhecimentos que vai dar origem àquele melhor trabalho, né? Então, para mim, o que mudou mesmo foi essa maneira, a aceitação de que é sobre a colaboração, é sobre aceitar que o outro vai dar palpite no meu e eu vou dar palpite no do outro, para a composição ser o melhor possível. Antigamente era impossível virar para um criativo, né? Nem que fosse o marido para falar, ó, isso não está legal, né? Era impossível. Tinha que tomar cuidado na hora de falar. Agora não, você chega com o dado e fala só, isso não está legal, você não pergunta mais, você não palpita mais, você fala a verdade, né? Total. Legal, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Lica para falar sobre como essa fragmentação da mídia, né, mudou a forma de fazer publicidade. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém. O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou ao menos não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade? Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Movidoc. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Lica Bueno, que é sócia da agência Suno United Creators e é presidente do Grupo de Mídia de São Paulo. Todo ano o Grupo de Mídia publica um grande compilado, né, um estudo sobre o consumo de mídia no país. O ano passado para esse mudou muita coisa, né? Talvez os mais jovens assistiram mais televisão, a gente teve a explosão das lives, talvez os mais velhos aprenderam a mexer no celular porque não tinha outro jeito, né? Queria que você falasse um pouco das lições do compilado desse ano. O que a gente viu no grupo no Mídia Dados do Grupo de Mídia esse ano foi exatamente essa consolidação geral, né, do digital. Eu acho que o digital efetivamente se consolidou em múltiplos formatos, né? Então, como você estava falando, a explosão das lives no início da pandemia, crescimento acelerado dos podcasts, crescimento aceleradíssimo do streaming, né? E várias opções de streaming, de lançamentos de novos players de streaming, crescimento acelerado do consumo de vídeo no digital, né? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, lançamento de novos players relevantes e que cresceram aceleradamente, como o TikTok, e agora o Quai, Pinterest, ou seja, né, uma pulverização de veículos, de canais no digital com um crescimento muito acelerado. Então, eu acho que o que o Mídia Dados traz de principal, né, é essa consolidação do digital como um todo, que cada vez menos é um meio, né, e sim uma maneira, porque a gente sabe que é uma tecnologia, né, que e aí já temos a Smart TV sendo digital, o Out of Home sendo digital. Então, o que a gente vê é essa consolidação e o crescimento do consumo dos meios e da compra destes meios através do digital.
Dessas lições todas que vocês viram surgir na pandemia, quais que você acha que eram passageiras, mas que vão ser perenes mesmo? As lives a gente já percebeu que não vão ficar, né? Talvez nunca poderiam ficar na mesma intensidade, mas talvez elas não fiquem, talvez sobre um pouquinho só. Por outro lado, tem as live commerce que estão começando a se crescer, né? As vendas ao vivo das marcas. Quais dessas novidades você acha que elas vão ficar daqui para frente, que a gente tem que se acostumar mesmo, não tem outro jeito? Eu acho que tem algumas mudanças de hábito que elas vão ficar, né? Que realmente foi durante a pandemia foram os test drives, né? E aí você começa a perceber os benefícios e se sentir mais seguro. O e-commerce é um deles, né? O crescimento de compra pelo digital, de marcas que nunca, né? Ou de empresas que tinham, sei lá, 0,5% das vendas via e-commerce e hoje já tem 20%, 30%. Então, eu acho que muitas categorias, por exemplo, que eram muito raramente usadas pelo compra de e-commerce, mercado, por exemplo, né? Alguns itens, roupas que já estava crescendo, mas hoje, né, dado o volume de tempo que as lojas ficaram fechadas e tal. Então, eu acho que esse hábito do e-commerce, essa confiança no e-commerce, né, a confiança de que eu posso pôr meus dados, de que vai chegar, que eu não tenho medo, isso é uma coisa que vai perdurar e só tende a crescer ainda, porque mesmo com o crescimento acelerado que teve, quando você compara até com dados de países mais desenvolvidos, você vê o gap possível ainda de acontecer no Brasil. Mas tem os efeitos lives, né? Que eu acho que não é que não vai acabar, mas não vai ter o boom que teve, obviamente, porque as pessoas, né? Nada como um show ao vivo, tá todo mundo louco. Que saudade de um show ao vivo, né, minha filha? Ninguém aguenta mais, né, as lives, todo mundo quer o calor, né, a vibração de um show ao vivo. Então, eu acho, óbvio, o formato live também se provou, né, em alguns casos, sei lá, porque qualquer evento vai poder ter a versão ao vivo, se você puder estar lá, você vai estar, e vai ter a versão live que você que não pôde estar. Então, vai ter uma ampliação da audiência muito legal que as lives trouxeram, mas eu não acho que vai ser uma substituição. Outra coisa que eu acho que vai perdurar são os podcasts, né, que realmente já estavam em consolidação com o começo da pandemia, mas a gente percebeu o crescimento, inclusive, de oferta de podcasts, né, de vários tipos e dimensões de assuntos possíveis. Eu acho que isso é uma outra coisa que vai se consolidando e perdurando durante o tempo, e eu acho que streaming também, né? De alguma maneira vai ter que se consolidar, né? Não sei se tem espaço para esse monte de streamings e assinaturas de streaming possível, mas eu acho que também é uma coisa que vai continuar crescendo na penetração, principalmente a classe C, né? Aumentando aí a penetração mais massiva do streaming. Talvez a TV não linear seja uma das grandes mudanças para o futuro, né? Vou fazer a pergunta que eu faço para todos os executivos, né? Os anunciantes, eles precisam batalhar, como você disse, pela atenção do consumidor em vários lugares, né? Marcas do mesmo mercado, marcas de outros setores, empresas de entretenimento e, como você disse, dezenas de canais de streaming, né? Você trabalhou muito tempo no Facebook, querendo ou não, naquela época o Facebook ainda estava, né, crescendo muito. Você trabalha com mídia, né? Você trabalhou em grandes agências há muito tempo, não vou nem falar quanto tempo assim. Melhor não, abafa. Deixa para lá. Como que é estar no meio dessa mudança toda, assim, com 20 e tantos anos de carreira? Você olha e fala assim, putz, fiz do jeito certo, te dá uma segurança também para olhar e falar assim, ó, estamos no caminho certo, ou estamos saindo um pouco do caminho, ou você tem que chamar, às vezes, o mais jovem de 12, 13 anos e falar assim, ó, me ajuda, né? Como que está, né, no meio desse caos todo, dessa mudança toda que a gente está encarando daqui para frente? Eu acho que são as duas coisas, tá? Eu acho que tem, sim, né, uma experiência que você traz, né, que não tem como, de coisas de vivência mesmo, né? Assim, no momento de pressão, numa reunião mais de pressão com o cliente, ou no momento de uma decisão mais rápida, obviamente que a experiência
de você já ter passado por várias situações daquela ou parecidas com aquela, te traz uma confiança ou um repertório para que você solucione. Então, eu acho que isso sim ajuda. Mas tem N momentos também que eu falo, Jesus, não sei nem do que está acontecendo, do que eles estão falando, e eu não tenho vergonha nenhuma de chamar. Eu brinco, eu tenho 4 filhos e eu brinco, eu tenho um focus group em casa. Minha filha mais velha tem 20, eu tenho um de 15, uma de 14 e uma de 6. Então, dependendo, eu tenho target, sabe? Ali no TikTok, eu chamo o meu de 14, de 15 ali, pelo amor de Deus, me ajuda. É do Instagram, a minha de 20. PKXD, a minha de 6. Então, quando eu não entendo, quando eu não sei, ou eu aciono em casa, ou na agência mesmo, peço ajuda e acho que faz parte. É sobre essa colaboração, né? A gente trocar, aí que está a fortaleza da coisa. Você falou que você tem 4 filhos, né? Você saiu do Facebook, de uma cadeira consolidada, de uma das maiores empresas de tecnologia e comunicação do mundo, para empreender, né? Não deve ter sido uma decisão fácil, né? Porque com 4 crianças na época em casa, adolescentes talvez, não tenha sido uma decisão muito assertiva, né? A gente vê muita gente na pandemia tentando empreender ou falando assim que terminar a pandemia eu mudo de caminho. Só que a pandemia talvez não acabe, né, tão cedo, né? Talvez a gente não tenha o mundo de volta que a gente tinha antes. O que você deixa de dica para quem está nesse momento de quem quer encarar esse mundão que tem pela frente? Não é uma decisão, não foi mesmo uma decisão fácil, né? De sair ali, né, de uma empresa, é o que você falou, né, super séria, super legal, uma marca super legal, onde você tem como aprender, né, todo momento. Mas eu acho que muito também de eu querer empreender veio do meu momento no Facebook, de eu ter passado 4 anos no Facebook. Porque o Facebook, né, quando você trabalha nessas empresas techs, assim, você mergulha muito naquela cultura do Vale do Silício, né? Das pessoas que começaram na garagem, de uma ideia, né, e uma vontade faz virar um Facebook, um Google da vida. Então, você fica com aquela vontadinha, como seria se eu também quisesse, né? E aí, quando apareceu a oportunidade, eu sempre gostei muito de comunicação, né, de propaganda. Então, foi muito legal a minha passagem no Facebook para entender mais de tecnologia e de digital, mas eu senti um pouco de falta também da parte, né, de propaganda em si, de ter parte da estratégia geral do cliente, não só da estratégia de Facebook. Então, casou as duas vontades, né? Mas voltar de um jeito diferente, implementando um pouco da minha maneira de ver o negócio. Então, mas é um frio na barriga. E não é uma decisão muito racional, né? Porque se você bota ali no peso, é difícil mesmo de tomar essa decisão. Mas o conselho que eu dou se você, né, acredita no sonho de verdade, porque não é fácil, o que todo mundo fala é verdade. Eu acho que é muito... todo mundo vê... eu sou do interior, tem um ditado que eu adoro lá, que é: você vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Então, assim, acho que é óbvio, graças a Deus, isso não está indo super bem, está legal, mas, assim, a gente passou, né? Muita coisa que acontece no começo, então, assim, tem que ter uma resiliência, né? Tem que realmente voltar toda hora naquela coisa que te fez, né? Daquele sonho, o que te fez empreender, o que te fez chegar naquela coragem de empreender. Toda vez que der uma baixa, que der um desânimo, volta ali e traz essa resiliência sempre. Acredita, porque é muito bom, né? E é muito realizador. Acho que é isso que eu posso deixar, assim, da minha experiência. Legal. E aí você montou também a área de mídia da Suno, que não é uma área de mídia tradicional como de outras agências. Você pôde montar do jeito que você queria, né? Então, se desse certo, a culpa era sua. Se desse errado, a culpa era sua também, né? É bom ter essa responsabilidade. Total. E lá no Facebook, você não podia virar e falar assim, putz, você está fazendo tudo errado, né? Exato. Na Suno, você tem essa possibilidade, diferente, né? Exatamente. Na Suno, eu cuido da área de estratégia, né? Que a gente chama, que é mídia, planejamento e BI. É tudo junto, os expertises, a gente não chama, né, do departamento, área,
mas é esse expertise que eu cuido. E é isso, a gente pode aplicar o que a gente realmente acredita e erra um monte, mas aí corrige rápido e eu acho que é isso que faz ser tão legal também, né? Porque esse aprendizado do caminho é muito bom também. Você teve esse contato direto com muitas agências durante bom tempo, quando você estava no Facebook. Tem muita agência nova mesmo despontando, que está bombando, conseguindo grandes contas. Você acha que há também essa pulverização, não só de mídias, não só de formatos, mas também de empresas e fornecedores? A gente antigamente se via, vou ter uma agência 360 que vai tomar conta de tudo. Hoje, na verdade, não, né? Na verdade, você pega uma agência que entende de uma coisa, outra que entende de outra, você vai montando esse time, né, para formar a sua melhor equipe também do cliente. Você acha que esse vai ser o formato do futuro? Eu acho que sim, e eu acho que vão ser todos os formatos, sabia? Assim, eu acho que tem espaço para todos, porque tem clientes que preferem, ao invés de ter várias agências, né, e pulverizar, por mais que cada agência tenha seu expertise, ou cada parceiro tenha seu expertise, prefere, por eficiência, por produtividade, focar tudo em um. Tem outros que preferem fazer essa gestão de vários. Você vê vários formatos e todos tendo sucesso, né? Então, por isso que eu acho que vai ter, sim, uma pulverização de empresas. Eu acho que a Suno foi alguma das primeiras, e você vê... e é legal, porque acho que o César da Suno e da Gut, de várias outras, né? E da Soco, inspiram outras a virem agora, e que é muito legal, porque eu acho que isso faz muito bem para o mercado, né? Eu acho que faz com que o mercado respire o novo, também repense todos os modelos, as que ficam e eram mais tradicionais também repensam os seus próprios modelos, e isso é melhor para o cliente, é melhor para o funcionário, né? O profissional que está ali, é melhor para os grandes grupos, para as agências. Então, eu acho que é isso, assim, eu realmente acho que esse modelo, né, de como o cliente vai trabalhar, ele vai ser múltiplo. Eu não acho que tem uma resposta certa, assim, e vai muito, né, vão ter clientes que fazem um pedaço dentro, né, como é o iFood, por exemplo, tem uma house, tem uma parte interna para performance, tem a Suno para todo o restante, né, mas tem outros, como o Santander, que a gente faz tudo, tem como a Heineken, que a gente faz um pedaço, mas tem vários outros parceiros também trabalhando com as mesmas áreas que a gente trabalha. Então, eu acho que muito de acordo com a necessidade de cada marca e cada anunciante. Perto de 15 anos atrás, isso era inimaginável, né? É verdade. Todo mundo era um contra o outro, distante, e hoje muito mais um do lado do outro. Para terminar, quem que te inspira hoje a acordar no dia seguinte e ser uma pessoa melhor do que foi no dia anterior? Assim, quem me inspira de verdade, eu acho que são meus filhos, né? Assim, quem me faz acordar no dia anterior, acho que são eles, e é muito verdade essa coisa, né, de aprender com eles, porque essa geração, eles têm uma capacidade, essa nova geração está vindo, de aprender muito rápido. Eu acho, assim, no meu daily basics, assim, sem medo de ser clichê e meio brega, são eles mesmo. Mas, assim, eu estava lendo o livro da Michelle Obama há um tempo atrás, e ela é uma pessoa, por exemplo, eu já achava ela o máximo, e eu acho que o livro me fez ficar mais fã ainda dela. Eu tenho, conforme eu vou ficando mais velha também, dos meus 4 filhos, eu tenho 3 filhas mulher e um filho homem. Eu tenho pensado muito no meu papel como mulher, líder, né, de deixar algum legado para as minhas filhas e para este mercado. Então, quando eu olho uma mulher como ela, né, que passou tudo que ela passou para chegar onde chegou, né, e também uma resiliência, o legado que ela deixou, né, até o trabalho que também estou fazendo no grupo de mídia tem bastante a ver com isso, e que, infelizmente, ainda tem muito trabalho para ser feito, né, do ponto de vista. Então, acho que ela me inspira muito no trabalho que eu venho fazendo, espero que eu tenha conseguido, e que eu quero continuar fazendo para esse mercado, para deixar, de alguma maneira, esse mercado num lugar melhor do que o que eu encontrei quando eu comecei.
e você está há muito tempo nisso, né? Nessa batalha, a gente pode dizer, né? Você foi a primeira ganhadora de um Leão de Cannes de mídia no Brasil. Você é uma das mulheres que se destacaram como líder quando a gente ainda não tinha quase mulheres líderes no mercado de publicidade, né? Então é uma batalha que você está aí arremando faz 20 anos quase. É verdade. Quase não, faz mais de 20 já que eu estou remando, sim. E é árduo, mas é legal. Acho que assim, foi de aprendizado para mim também, né? E eu tenho tentado realmente aprender sobre isso, porque eu acho que muitas vezes a gente acha que a gente sabe só porque eu fui uma mulher, né, que começou lá atrás e passou, mas muitas vezes eu relevei coisas que eu não devia ter relevado, né? Eu passei por coisas que eu nem sabia que eu deveria ter passado. Então, eu acho que isso que eu gostaria de corrigir para que, né, as mulheres que venham depois de mim não tenham que passar. Tem muita história para contar. Lica, obrigado pelo tempo. Boa sorte nesse desafio de trabalhar a comunicação de uma forma efetivamente diferente. Obrigada. E mais uma vez te agradeço muito pelo convite, pelo ótimo papo. Obrigada. Obrigado. Você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no sininho e ativar as notificações para receber os lembretes dos próximos vídeos. A gente, como a Lica disse, está comemorando mais de 2 anos de podcast, né? A gente tem mais de 100 episódios aqui no YouTube, tem no Spotify e tem no Apple Podcasts também. Tem muito conteúdo bacana para quem quer entender mais e saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação e sobre lideranças inspiradoras também. Toda segunda-feira, 14h, a gente está aqui no canal UOL com um programa novo para você. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. UOL.